Vamos entender o significado de ocupação. Ocupação, ação de ocupar, de tomar posse de uma propriedade ou de um lugar através de invasão. É a ocupação de terras improdutivas. Há um tempo atrás, o Hotel Cambridge estava desabitado e inativo comercialmente. Foi aí que um grupo de famílias desabrigadas se juntaram e decidiram organizar um processo de revitalização do local. O movimento FLM, a gente tem grupos de base, né? Tá. Onde se organiza o maior número de trabalhadores de baixa renda, Tá. para que eles possam se conscientizar, onde tem conscientização política e econômica, para que eles entendam que não existe políticas de habitação que atenda a maioria deles. Então, quando nós ocupamos, as famílias que entram dentro da ocupação, elas já são famílias conscientes daquilo que está acontecendo e por que elas estão ocupando, que é legal, que é um direito legal morar, é um direito, e que elas não estão quebrando nenhuma lei, né? Fazendo alguma infração, embora pareça que é uma infração, porque as pessoas falam, mas tem dono, né? Mas tem dono. Tem dono, mas o dono não cumpre com a lei, né? Com aquilo que é o direito de a propriedade, de que teria que ter função social. Então, quando não tem função social, não tem dono, porque está abandonado, criando rato, bichos, então não tem função social, é como se não tivesse dono, não tem dono. Em São Paulo existem milhares de prédios abandonados e quando nós ocupamos, primeiro é uma denúncia, né? A gente tem que denunciar que está abandonado, que existe a possibilidade de se morar e que pode atender famílias que estão em estado de necessidade. Então, as famílias que vêm, elas vêm porque a base fica cheia de famílias que estão em situação de despejo, morando em áreas de risco, morando de favor, e daí o estado de necessidade delas acaba sendo maior. O Cambridge foi ocupado em 3 de outubro de 2011. Estava abandonado há quase 10 anos. Durante a limpeza, cerca de 15 toneladas de lixo foram retiradas de dentro do prédio. Foram necessários 60 caminhões da prefeitura para retirar todo o entulho. Hoje, a limpeza é feita pelos próprios moradores, de 2 em 2 andares, de domingo a domingo, nas áreas comuns e escadas de cada andar. Aqui tudo foi um mutirão, né? Porque a gente tem, assim, o critério maior do movimento é participação e cooperação. Então, a família ela sabe que ela tem que cooperar e participar. Então, tudo nós fizemos junto. Então, vocês imaginam como foi que a gente tinha, de dia nós mulheres puxávamos os carpetes, daí jogávamos pro corredor e de noite vinha descendo aquilo, pó assim, uma coisa terrível. E eu lembro assim que eu fui lavar minha mão, eu tive que lavar minha mão com a buchinha, porque estava encrastado já de sujeira. Eu não conseguia pegar uma coisa para comer com a minha mão, porque impregnada mesmo. Se você olhasse para nós aqui dentro, a gente parecia morador em situação de rua, porque o prédio era só pó. Então, a gente foi mexendo, tirando para ocupar a mente, a gente foi trabalhando durante o dia, juntando os lixos lá embaixo, e se organizando, e quando chegava na hora, você não tinha como tomar um banho. A ocupação em si é organizada pelos líderes e muito bem gerenciada. Todos os moradores são obrigados a cumprir algumas normas que foram estipuladas, obedecem regras e ajudam a comunidade pagando uma taxa de R$ 130 mensais, o que cobre os custos de água e da conta de luz que todos consomem no dia a dia. A convivência entre vizinhos é harmônica. Todos cooperam na hora da limpeza e na higienização dos ambientes. O edifício é responsável por dar um teto para famílias e trabalhadores. É preciso que todos os participantes da ocupação tenham uma boa conduta dentro do ambiente e respeitem uns aos outros. Além disso, é necessário que deem bons exemplos para crianças que também moram lá. Mas, assim, quando a gente ocupa, a gente já vem, toda a família vem com a sacolinha que traz 1 quilo de alimento não perecível, né? Então, cada um trouxe um arroz, um feijão, um óleo, um açúcar. E as águas já vinham entrados os galões de água e o fogão para que a gente fizesse comida. Mas o fato era que quem saísse não entrava mais
e não entrava nada de alimento. E a água, você não tinha água para tomar banho, 3 dias sem banho. Então, o impacto na vizinhança é assim, é nós que temos que nos adaptar à vizinhança. Por causa que nós que estamos chegando agora, então temos que respeitar o espaço deles. Então a gente não pode fazer barulho, existe um monte de regras. Não pode droga, não pode álcool, não pode briga, não pode polícia toda hora importa da nossa ocupação, não pode família ficar sentada lá fora, não pode famílias querer que às vezes tem família que vem e quando chega aqui tem os costumes da vila, né? De sentar na porta, de fazer aquelas turminhas, porque no bairro é muito diferente os costumes, né? E daí tudo isso eles têm que se adaptar conforme os costumes da região. O prédio tem em torno de 160 moradores, com 3 ou 4 por apartamento. Para todos eles, um dos critérios para poder usufruir das coisas positivas que o movimento traz é comparecer a atos. Mas o que são esses atos? Quando você participa, você tem direito a tudo que o movimento conquistar. Esse é o critério maior. Uma família que ela não participa, ela não tem direito. Porque é muito difícil negociar com o governo quando ele não é a favor dos movimentos sociais. Então, os outros governos, eles a gente nem conseguia sentar para negociar. Esse governo, embora hoje com a imagem muito negativa para a sociedade, ela ajudou muito o trabalhador de baixa renda e isso a gente não pode negar. Porque na realidade o que está em jogo são os nossos direitos. Na realidade o que está em jogo é o direito da sociedade, não só do trabalhador de baixa renda, mas de todos, de toda a sociedade. A maioria dos benefícios que eles têm vem por parte do governo, especificamente o PT. Em outros mandatos, eles não conseguiam conversar e o que era prometido nunca era cumprido. Agora, nesse atual governo, várias famílias conseguem estudar, entrar na faculdade, ter carteira assinada e até viajar de avião. Coisas que antes eles só pensavam e sonhavam, hoje vem se tornando parte de uma realidade. A questão em si deixou de ser partidária ou política a partir do momento em que o destino da vida deles estava em jogo. Eles precisam de voz, precisam ser ouvidos, e no momento em que um governo, novamente, independente de partidos, faça a diferença na vida deles, é claro que eles vão apoiar. A preferência é momentânea e nada justifica tal fidelidade, a não ser a luta por direitos.